Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. O dom que há sobre a minha vida é o dom de mestre. O Senhor me chamou para ensinar. E o mestre não perde a oportunidade para ensinar. Faz parte da natureza dele, porque o Espírito agora é quem comanda. E eu preciso ensinar algumas coisas a você do que já fizemos aqui hoje. Nós adoramos. E a adoração, queridos, é a única oferta real nossa para Deus. É a única oferta genuína. É a única oferta que sai de nós sem ter recebido antes dele. Quando entregamos nossa vida para o Senhor, nós estamos só devolvendo. Ele nos deu a vida. A vida é um dom de Deus. Quando entregamos nossos filhos no altar, nós estamos devolvendo, porque os filhos são herança do Senhor, o homem não faz filhos, os filhos são espíritos que têm uma alma, estão dentro de um corpo, e são presentes de Deus, é Deus quem forma os filhos no ventre. Então, quando entregamos os nossos filhos no altar, nós estamos, na verdade, devolvendo para Deus um presente dele. Quando nós ofertamos recursos, dízimos e ofertas, nós estamos fazendo como crianças no Dia dos Pais. A criança não tem dinheiro que não tenha recebido do pai, mas ela compra o presente para o pai com dinheiro que recebeu do pai. Tudo que você traz ao altar, você recebeu do Senhor primeiro. Tudo, 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 tudo. Então, não poupe o seu coração na hora da adoração, entregue-se à adoração. Sabe por que Deus procura adoradores? É por isso. Porque a adoração é a oferta real nossa para Ele. Ele nos deu vida primeiro, Ele nos deu filho primeiro, Ele nos deu recursos primeiro, mas Ele não nos adorou primeiro, Ele nos amou primeiro. E nós o adoramos porque Ele nos amou. E nos amou quando nós não valíamos nada. Então, não poupe a adoração. Adore o Senhor intensamente, o tempo todo. E a outra coisa que eu preciso te ensinar é a respeito de dízimos e ofertas. Sabe, na verdade, o que fazemos quando entregamos dízimos e ofertas no altar? Nós estamos dando prova da fidelidade de Deus. Nós estamos dizendo assim, eu tenho algo para entregar que Deus entregou para mim. E me entregou mais do que eu estou trazendo. Ele me entregou muito mais do que eu estou trazendo. Então, dízimos e ofertas são provas da fidelidade de Deus. E também são provas da obediência nossa. A palavra de Deus tem promessas para quem faz isso. E toda vez que eu oro por alguém que dizima oferta, eu digo, Senhor, obrigada pela tua fidelidade, porque o Senhor deu primeiro, o Senhor deu mais, o Senhor sempre dá mais. Mas também, Senhor, olha para a fidelidade e obediência do teu filho e da tua filha, que estão cumprindo a tua palavra. E a obediência à tua palavra resulta em bênçãos celestiais. Então, pense nisso toda vez que adorar e toda vez que ofertar. Amém? O texto que Deus me deu para hoje, e o tema do evento é frutificar. O pastor teve inspiração do céu para esse tema, porque ele crê que vocês vão começar um novo tempo. Um tempo de frutificação. E eu creio nisso. Eu creio que, como ele é o anjo da igreja, como ele é o líder que Deus levantou, aquilo que Deus colocou no coração dele é o que vai acontecer, e eu creio nisso. E eu creio que esse tema, ele vem do céu para você. E nós vimos ontem que para frutificar nós precisamos ser limpos. O Senhor diz, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor, todo ramo que está em mim ele limpa, para que produza fruto. Se não produzir frutos, vai ser lançado fora.
E hoje nós vamos entender que fruto é esse, prosseguindo nos ensinos de libertação. Mas nós vamos entender qual é esse fruto, qual é o fruto digno de arrependimento. Vimos ontem que João Batista anuncia: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E vimos que iam ao Jordão, Jerusalém, Judéia, toda a circunvizinhança do Jordão, batizando, confessando publicamente os seus pecados. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. O que encobre as transgressões jamais prospera. O que confessa e deixa alcança a misericórdia. Eu quero lembrar para você uma frase de João Batista também. Na verdade, uma citação a João Batista. E a citação refere àquele momento. Desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus é tomado à força. O reino dos céus é tomado à força. E os que se esforçam se apodera dele. A nossa conversão é a transposição do império das trevas para o reino da luz. Está escrito isso em Colossenses. Todos nós estávamos no império das trevas. E todos nós que fazemos parte da igreja fomos resgatados para o reino da luz. Em Gálatas 4, a partir do versículo 4, está escrito assim: vindo a plenitude do tempo, ou dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois também herdeiros de Deus. A entrada para o reino de Deus nos resgata do império das trevas, nos coloca no reino da luz, nos dá o coração de filho, que dentro dele tem o Espírito Santo, que é o Espírito do Filho. Volta o versículo anterior. Lá está escrito: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações, ou aos nossos corações, o Espírito do Filho. O Espírito Santo é o Espírito do Filho. O Espírito Santo é Deus habitando em nós e nos dando uma conexão com o céu, linha direta. Tem um Wi-Fi que nos liga direto com o céu e a senha é: sou filho, sou filha. E eu quero lhe falar da manifestação disso em nós. Não adianta você falar: fui resgatado do império das trevas, estou no reino da luz, se ainda a obra das trevas existem na sua vida. Não é o que você fala que te coloca num reino, é o que você vive que te coloca num reino. Quando a palavra de Deus diz em Apocalipse 5, digno é o Cordeiro, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Digno é o Cordeiro, porque foi morto. Cantamos aqui. E porque foi morto, com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações. Diga: comprou a mim. Diga: comprou a mim. E o texto continua: e os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Digno é o Cordeiro, porque foi morto, e com o seu sangue comprou povos de todas as raças, tribos e nações, e os constituiu, não é os constituirá. O tempo do verbo diz que já foi feito. E os constituiu reis e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Quando você escuta falar que ele é rei de reis, talvez você pense que ele seja rei da rainha da Inglaterra, rei da rainha da Holanda. Não, ele é rei de um reino sacerdotal. E você é o que compõe esse reino sacerdotal.
O filho do rei é você. É você que faz parte desse reino. Por isso que Pedro fala, vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo escolhido, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o meu papel como filho de Deus é não ter mais nada de trevas em mim e proclamar a virtude ou as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A minha conversão é isso. Quando eu disse ontem que é um processo, eu disse que o caminho é a primeira parte, você está indo por um caminho de morte, eu estava indo por um caminho de morte. Quando eu conheci Jesus, eu tinha tentado me matar há 4 dias, tentado matar o meu pai. Eu queria ser uma prostituta. Tudo de ruim havia em mim. Um histórico terrível de abandono, de abuso sexual. Quem conhece o meu testemunho sabe do que eu estou falando. Quem não conhece, eu desafio lá para o meu canal oficial no YouTube para conhecer. Esse foi o dia que eu entrei no caminho. Mas eu entrei no caminho com tudo de errado que eu era e tinha. Tudo. E por um processo de conhecer a verdade. E a verdade é a pessoa de Jesus, eu falei ontem. Por um processo de conhecer o que a palavra de Deus diz que eu sou. Eu acreditava que eu era burra. Eu escutei, você é burra, você não vai dar para nada. E toda aquela palavra decretada por autoridades da minha vida tornaram-se verdades, entre aspas. Quando eu comecei a descobrir que eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, animal não, imagem e semelhança de Deus. Não, eu não sou um animal racional porque pensa. Eu fui formada por Deus para dominar sobre os animais, dominar sobre a terra. Eu falei para você que temos a chave do domínio da terra. Quando eu comecei a entender isso, a verdade começou a me libertar. Tudo que em mim estava fora da vontade do Pai, eu comecei a me desligar. Comecei a confessar, a romper. É pela palavra que você liga e desliga, é pela palavra que você faz pactos ou desmancha pactos. Há 54 anos atrás, eu gosto de falar meio século e 4 anos. Há 54 anos atrás, eu fiz um pacto com esse homem lindo que está aqui, que é meu marido, pastor Otto. Você aceita como seu legítimo esposo? Eu disse, aceito. Só falei uma vez e fazem 54 anos. Meio século, pela palavra, eu fiz um pacto. É pela palavra que você faz e desfaz pactos. É pela palavra que você cria laços, vínculos, circunstâncias. E você vai compreendendo isso à medida que vai conhecendo a palavra. E conhecereis a verdade. E você conhecendo a verdade, você vai desapegando-se da mentira. Tudo aquilo que era conceito estabelecido na sua vida fora da verdade não vale mais. Não funciona mais. Mas sabe quem vai produzindo em nós toda essa nova história? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos revela a verdade. É o Espírito Santo de Deus que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo de Deus que nos linka com o céu. Ele faz um intercâmbio entre céu e terra. Ele traz do céu o discernimento, a revelação, os dons, os presentes, e ele nos ensina a verdade. E ele vai nos tratando, nos convencendo do pecado. Eu falo que Deus é tão maravilhoso, que se ele jogasse na nossa frente um filme, com toda a encrenca que nós fomos, num minuto só, nós morreríamos de vergonha. Mas ele vai nos dando aos poucos. Ele vai nos ensinando aos poucos aquilo que fazemos de errado, para que nós venhamos a ser convencidos gradativamente e limpamos a nossa história para de glória em glória chegar à estatura de varão perfeito.
Temos um modelo, esse modelo é Cristo. Ele veio em carne, ele despojou-se da sua glória, da sua majestade, veio em carne para mostrar o homem perfeito para nós. E pelo Espírito Santo, nós somos preparados de glória em glória até a estatura de varão perfeito. Agora, nada, absolutamente nada é automático. Eu falei ontem. Tudo é uma possibilidade dada por Deus. Quando fala do encontro da noiva com o noivo, eia, são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou. Eia, são chegadas as bodas do cordeiro, cuja esposa a si mesmo, ela se enfeita, ela se limpa. Ela tem na cruz a potassa do lavandeiro para se limpar. Mas é ela que se limpa. É escolha, é decisão. O livre-arbítrio é um dom de Deus. Até os anjos têm livre-arbítrio. 1/3 dos anjos escolheu pecar. 1/3 dos anjos escolheu viver separado de Deus. 1/3 dos anjos escolheu viver no império das trevas. Um demônio é um anjo fora da posição. Um demônio é um anjo que resolveu desobedecer a Deus. Ele é a mesma criatura quando ele estava na presença de Deus. Nós dizemos Lúcifer, não há na Bíblia esse nome, mas nós dizemos, conhecemos na teologia como Lúcifer. Lúcifer, portador da luz. Lúcifer, portador da luz. Lúcifer não tinha luz própria. Não. Ele não tinha luz própria. A luz que ele resplandecia era a luz que refletia de Deus nele. Outro dia nós saímos de casa e tinha uma gotinha d'água no vidro da caminhonete. Uma gotinha de chuva. E era só uma gotinha d'água. E de repente coincidiu com um raio de sol naquela gotinha de água. E o brilho foi tão grande no vidro da caminhonete. A luz encheu o vidro da caminhonete por causa daquela gotinha de água. Mas a luz não era da gotinha de água, a luz era do sol. A gotinha só refletia, como um espelho reflete. Como um espelho quando você bota para refletir um raio de sol. Lúcifer não tinha luz própria. A luz que refletia em Lúcifer era a luz de Deus, porque ele assistia na presença de Deus. Lembra de Moisés? Moisés, quando subia ao monte, ele tinha que colocar um véu a hora que descia, porque a luz era tão grande que ele escondia um pouco daquela luz que estava sobre ele, ficava translúcido. A luz não era de Moisés, a luz era de Deus. Ela esvanecia, porque ele recebia aquela luz quando estava lá, face a face com Deus, à medida que se separava, ia perdendo aquela luz. Lúcifer perdeu a luz toda, se transformou em príncipe das trevas, criou um império. Criou um império. Esse anjo rebelde, expulso da presença de Deus, carregou consigo 1/3 dos anjos. 1/3 foi colocado no império das trevas, perdeu a original motivo da criação, perdeu a essência da luz, perdeu a luz e tornaram-se espíritos imundos e criaram um reino. Eles criaram um reino. Jesus fala desse reino. Ontem eu falei para você que o chamado do apóstolo Paulo foi: levanta-te, porque para isso te apareci. Eis que eu te envio para arrancar as pessoas das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus. E veja bem, Jesus é quem fala que ele tem poder. E Jesus não fala uma vez só que ele tem poder. Se você já ouviu alguma pregação que Satanás não tem poder, está fora da palavra. Jesus fala de novo que ele tem poder. Quando os 70 voltam, porque depois escolheu 12, ele escolheu outros 70. E quando os 70 voltam possuídos de alegria, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem, Jesus responde: eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago, eis aí, vos dei autoridade para pisar de serpente, escorpião e sobre todo o poder do inimigo.
Sobre é acima. O poder da igreja é acima do poder de Satanás. Mas não é que Satanás não tenha poder. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja, porque o poder da igreja é maior. Porque, como eu disse ontem para você na carta aos Efésios, Jesus está à destra de Deus, é o cabeça, assentado nas regiões celestiais, a igreja é o seu corpo, que a tudo preenche tudo, e tudo está debaixo dos seus pés. Então, o reino das trevas está debaixo dos pés da igreja. Ela está no nível espiritual acima. Mas o mesmo apóstolo Paulo nos chama a atenção que há uma luta. Na carta aos Efésios, ele diz, a nossa luta não é contra a carne e o sangue. É contra principados, potestades, dominadores desse mundo tenebroso, forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Há uma luta. Satanás foi derrotado na cruz, mas ele ainda não foi preso num lago de fogo e de enxofre. Eu falo que o mundo espiritual é legal, aqui tem advogados. Ontem tem uma juíza, ela foi conversar comigo ontem. Uma advogada falou para mim, olha, é tão fácil entender quando você explica. Então, agora você vai chutar para o gol. Presta atenção. A sentença da cruz é perfeita e acabada. Jesus, na cruz, ele já despojou principados e potestades ao desprezo, toda a casta demoníaca, todas as miríades de anjos caídos já foram derrotados na cruz. Primeiro dia, ele morreu na cruz. Terceiro dia, ele ressuscitou. Segundo dia, ele foi ao inferno e arrancou o escrito da dívida que era contra nós. Expôs principados e potestades ao desprezo. E agora só fica preso quem quer, porque a chave da porta do inferno já está na mão de Jesus. É com essas chaves que ele vai trancar Satanás no lago de fogo de enxofre por toda a eternidade. Ele fala, eu estou vivo, estive morto, e tenho comigo as chaves da morte e do inferno. Só fica lá quem quer. Só fica lá quem quer. As portas do inferno já foram abertas. Outro dia Deus me mostrou algo na palavra. Eu prego muito sobre portas. Portas que nos conectam com o mundo espiritual. Portas que são abertas pelo pecado e que são fechadas pela confissão. Portas que são abertas pelas gerações e que são fechadas pela renúncia das heranças. E o Senhor me mostrou que Abraão, depois do sacrifício de Isaac, depois que Deus falou para Isaac, basta, não me negaste o teu filho, o teu único filho. Ele fez uma promessa para Abraão poderosíssima. E essa promessa eu vou ler para você. Literalmente eu vou ler para você. Lá está escrito assim. Caiu, mas eu sei que hora que eu vou terminar, viu, pastor? Fique em paz. Não vou esquecer disso, não. Obrigada. Está influenciando? Essa pulseira é magnética para ajudar meu braço a voltar ao lugar? E ele acha que interfere no microfone, então vamos tirar. Vamos obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Depois que Abraão oferece o seu filho Isaque, dá a prova inequívoca da sua obediência. Ele já tinha pisado na bola antes. Deus tinha mandado ele para Canaã e ele foi parar no Egito. Abraão já tinha feito o que não devia. Nós vamos ver logo mais à noite, porque fez o que não devia. Gerou uma consequência espiritual de um cativeiro para a sua descendência de 430 anos. Os nossos erros refletem com consequências espirituais para os nossos descendentes. Você crê ou não crê? Mas eu creio que você declama um salmo que fala, eu fui moço, agora sou velho, jamais vi um justo desamparado, a sua descendência mendigar o pão.
nós sabemos que a descendência sofre consequências espirituais, de bênçãos ou de maldição. Depois que ele pisou na bola, depois que ele fez o que não devia, agora ele é provado na sua obediência. E quando ele é aprovado na sua obediência, versículo 15 de 22 de Gênesis. Então, do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto me fizeste isso e não me negaste, o teu único filho, versículo 17, projeta lá, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e como a areia do mar, e a sua descendência, ou a tua descendência, possuirá a porta dos teus inimigos. A tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos. A tua descendência está falando do filho que nasceria do ventre de uma mulher e que arrebentaria com as portas do inferno. Está falando de todos aqueles que são filhos e filhas, porque se sois filhos, recebeste o espírito do filho. Todos nós temos que possuir a porta dos nossos inimigos, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja possui a autoridade sobre as portas dos inimigos. O Espírito Santo de Deus vai nos ensinando e vai nos convencendo dessas coisas. Eu falei que agora vai para Gol, para os advogados, para o juiz e para todos nós. A sentença foi perfeita e acabada. Na cruz do Calvário já foi estabelecido que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Lá já está pronto, acabado, estabelecido, o está consumado o sacrifício da cruz. A sentença da cruz é perfeita e acabada. Agora presta atenção, nenhum juiz sai do seu gabinete para executar uma sentença, nenhum. Ele declara prestação jurisdicional, isto posto, e julga, e quando ele determina o julgamento, a execução dessa sentença começa a acontecer. São advogados, são oficiais de justiça, são auxiliares da justiça que vão dar curso a essa execução. Na Justiça do Trabalho são contínuos, ação de conhecimento e ação de execução. A sentença do juiz julga e condena ao pagamento daquele infrator da lei, aquele patrão ruim que não pagou nada, mas não é porque a sentença está posta que ele vai pagar a conta bonitinha. Ele finge de morto, não paga, ele é malfeitor. Aí dá-se início a uma execução. E nessa execução, os atos do juiz são escritos. E as ações são executadas por aqueles que servem ao juiz. O oficial de justiça vai na rua tal, número tal, e leva um mandado de execução que o juiz manda e penhora bens. E esses bens um dia vão para leilão para fazer a liquidação dessa dívida, mas o juiz nunca mais é visto pelas partes. Tudo dele agora é assinado. Doutor fulano de tal determina que o oficial de justiça compareça na rua tal e ali tome tais providências. Você nunca viu um juiz descer do seu lugar de tribunal para ir para o morro algemar bandido? Você nunca viu isso. Você vê a polícia, os auxiliares, que também fazem parte desse processo legal, para fazerem a execução desse mandado, dessa ordem. O que eu estou querendo dizer para você é que a sentença da cruz, ela está perfeita e acabada. Jesus já fez o que ele tinha que fazer. Principados e potestades já foram expostos ao desprezo. Ele já triunfou deles na cruz. Porém, a igreja é que executa a sentença da cruz. Por isso as portas do inferno não prevalecem contra a igreja.
Por isso, a autoridade está com a igreja. É lógico que a igreja faz tudo em nome de Jesus, em nome daquele que já venceu, principados e potestades, triunfou deles ao desprezo. A igreja caminha na terra, fazendo o resgate de pessoas do império das trevas para o reino da luz. Mas eu quero que você preste atenção no tempo do verbo. Toda vez que você encontrar um verbo na Bíblia, veja que tempo ele está estabelecido. O verbo é ação, nós aprendemos isso na escola. Vimos ali, no que eu lhe falei, que ele derramou o seu sangue e já nos constituiu reis e sacerdotes. Não é nos constituirá, não é tempo futuro, é tempo pretérito, já constituiu. Na cruz já está estabelecido que todo aquele que sai do império das trevas e entra para o reino da luz faz parte dessa igreja que tem o inimigo debaixo dos pés. Agora presta atenção no tempo do verbo. Jesus fala: vem aí o príncipe desse mundo, eu nada tenho com ele. Ele já está julgado. Mas a palavra de Deus diz: ele será expulso. Ele já está julgado, é fato consumado. Mas ele será expulso, é fato futuro. Hoje, na hora do louvor, o Senhor ministrou ao meu coração e o pastor disse uma palavra. Jesus disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. À medida que você vai obedecendo a Deus, você vai ganhando espaço do reino da luz. O império das trevas vai perdendo espaço. E aí viremos para ele, nele faremos morada. O Espírito Santo vai habitar nele. À medida em que ele vai perdendo as escamas de trevas, o Espírito Santo vai enchendo o espaço que era ocupado pelas trevas da vida dele. E aí, eu quero te mostrar o que está escrito aqui. Jesus fala, versículo 31 de João 12, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. O seu príncipe será expulso, ele será expulso. Ele já foi julgado, mas ele ainda não foi expulso. Ele ainda não foi expulso. A igreja tem autoridade para resistir o império das trevas, para fazer recuar. Mas para que isso aconteça, a igreja precisa estar totalmente limpa e totalmente revestida da autoridade que só o Espírito Santo de Deus pode conceder. E a palavra de hoje eu ainda não comecei a pregar, eu vou começar a pregar agora. A palavra de hoje é: as obras da carne e o fruto do Espírito. As obras da carne e o fruto do Espírito. O pastor recebeu uma direção de Deus de frutificar. Que fruto você tem que produzir? Qual é o fruto que nós temos que produzir? Versículo 16, digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você quer, porque a carne grita, mas você tem que chegar num ponto de dizer: Senhor, seja feita a tua vontade, não a minha. Passa de mim esse cálice. Eu não quero fazer a minha vontade. Eu quero fazer a tua, porque a tua é boa, perfeita e agradável. Versículo 18, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, brigas, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas,
a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Queridos, eu não vou falar para você, mas eu falo para os meus discípulos. Se você pensa que está no reino da luz, mas você está vivendo as obras da carne, sabe o que eu te aconselho? Vai para o mundo. Sabe por quê? Porque você vai por justa causa para o inferno. O duro é você achar que vai para o reino da luz, mas não vai. Jesus conta uma parábola do casamento das bodas do Cordeiro. Ele conta uma parábola, todo mundo lá no céu, bonito do filme. Aí ele entra, tem um cara que não está vestido com vestes nupciais. Como é que são as vestes nupciais? Brancas. Você já viu noiva entrar com ketchup na roupa? Café, chocolate? Não. Ele chega para aquela pessoa e fala, amigo, como entraste aqui? Entrou. Como entraste aqui? Sem vestes nupciais? E a pessoa emudeceu, não tem nada para falar. Porque escutou tudo e tomou a escolha de fazer tudo errado. E aí ele chama os servos e manda lançar fora no lugar de trevas e ranger de dentes. Onde é o lugar de trevas e ranger de dentes? Inferno. Então, direto do céu para o inferno. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. É assim que termina a parábola das bodas. Acho que é Mateus 22. Termina indo direitinho do céu para o inferno. É meio doido você escutar isso. Mas, aparta-te de mim, vós que praticais iniquidade, não vos conheço. É Mateus 22, sim. 22:12. Perguntou-lhe então, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou ao rei, o rei aos serventes, amarrai-o de pés e mãos, lançai-o para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Espera aí, pastora, mas eu escutei tantas vezes pregar que muitos são chamados e poucos são os escolhidos para falar de ministério. Ok, você pode até usar para falar de ministério, mas na Bíblia não é nessa hora que fala. Na Bíblia não é nessa hora. Mostra o versículo anterior. Mostra o versículo. Ordenou então o rei aos servos, amarrai de pés e mãos, lançai nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes. Muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Os escolhidos são os que se santificam. Porque sem santidade não vai ficar lá. Sem santidade ninguém verá a Deus. Volta para o que eu estou te falando. Idolatria, feitiçaria, inimizade, inveja, bebedice. Eu vos declaro, a esse respeito, de novo, versículo 21 de Gálatas 5. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Eu gosto de o que ele completa, versículo 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem plantar, ele colherá. De Deus não se zomba. Lembra que tem um print lá no céu. Você ri, né? O negócio é sério. Queridos, eu tenho certeza do que eu vou te dizer. O Espírito grita isso no meu coração.
A Igreja do Senhor passou por um processo, e eu estou falando para líderes aqui. Passou por um processo de buscar presentes, os dons. Os dons são os presentes. Dom é dádiva, dom é gift, dom é regalo. É um presente de Deus. Dom de revelação, dom de língua, dom de interpretação, dom de cura. Eu quero dizer para você que os dons são maravilhosos, eu tenho dons. Mas melhor do que os presentes é a presença dele. É a presença dele, é o Espírito dele habitando no nosso coração. A carne luta contra o Espírito. Salomão começou tão bem, cheio do Espírito, tendo discernimento entre o bem e o mal para julgar, atraiu multidões. Ele terminou tão mal porque a concupiscência da carne fez ele fazer do templo de Deus o templo de Baal, o templo de Satanás. Toda vez que o Espírito Santo é negligenciado na nossa vida, nós damos lugar à carne. E toda vez que damos lugar à carne, nós vamos perdendo um pouco da luz. E é possível perder o Espírito de Deus? É. Olha a história de Sansão. Tem um texto de Sansão que fala, e ele não sabia que o Espírito tinha ido embora e foi embora. Porque o Espírito aguenta e aguenta e aguenta até que não aguenta mais. Perdemos o Espírito, perdemos a conexão com o céu. Perdemos tudo. E agora eu jogo essa bomba no colo de vocês e falo o que mais? Eu falo que nós temos que recuperar o que perdemos. Nós temos que nos arrepender das besteiras que fizemos. Ontem, quando eu falei em confessar pecado, eu vi muita gente com cara meio braba comigo aí. Enquanto você não confessa, você não fecha a porta. Essa porta que o inimigo entrou por ela continua aberta. A concupiscência da carne praticada por nós, a soberba da vida, a concupiscência que dominou a nossa história, ela abriu portas para o inimigo. E o inimigo só sai depois que nós nos arrependemos e convertemos. As portas espirituais abertas pelos nossos antepassados, elas também precisam ser fechadas. Daniel era um jovem santo, exemplo de santificação. Mesmo sendo santo, Daniel ficou preso num cativeiro de homens ímpios na Babilônia. Todo o governo de Nabucodonosor, todo o governo de Assuero, todo o governo de Dario, até a chegada de Ciro. Daniel, enquanto viveu, esteve preso num cativeiro, era santo, era santo. Por que Daniel estava preso? Por causa dos pecados dos antepassados. Daniel entendeu, quando ele leu o livro do profeta Jeremias, que o cativeiro tinha que durar 70 anos, ele fala isso em Daniel 9, quando ele entendeu, ele foi confessar pecados dos antepassados. O livro de Levítico, o livro da lei, Levítico 26, que fala de bênçãos e maldições, Levítico 26, 40, mostra para nós como é que resolvemos as pendências espirituais, como é que nós consertamos as coisas espirituais, confessando pecados. Em Levítico 26, versículo 40, depois que fala de bênçãos e de maldição, então confessarás a sua iniquidade, a iniquidade dos seus pais, com as suas transgressões. Daniel leu o livro de Levítico, ele foi confessar pecados dele e dos antepassados. Pastora, quando eu confesso o pecado dos meus antepassados, eu resolvo e eles são perdoados? Eles já estão mortos? Como é que é isso? Não, não, não. Não, sabe por quê? Porque existem duas leis. O mundo espiritual é legal. Não é legal de joia, é legal de leis. Tem uma lei da responsabilidade. E tem uma lei da herança. A lei da responsabilidade, ela vai cuidar dos meus pecados pessoais. A lei da responsabilidade vai definir a minha eternidade.
A lei da responsabilidade está grafada em Ezequiel 18. A alma que pecar, essa morrerá. Não vai mais se dizer em Israel que os pais comeram uvas verdes e o dente do filho embotou, porque cada um morre pela sua própria culpa, pela sua própria responsabilidade. O pai não paga pelo filho, o filho não paga pelo pai. A alma que pecar, essa morrerá. Morte é separação de Deus. Morte não é num caixão de olhinho fechado, mão juntinha. Morte é separação eterna de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. Ela vai definir aonde será a minha eternidade. Eternidade com Deus ou fora da presença de Deus. A outra lei, a lei da herança, ela está grafada nos 10 mandamentos. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos com a morte? Não. Com a possibilidade de perder a bênção, de não ter a vida abundante, de ter consequências espirituais. A lei da herança, ela não tira a vida eterna. A lei da herança tira a vida abundante. A lei da herança não influencia viver com Deus eternamente ou sem Deus eternamente. Não é justo, pastora, não é justo. Não é justo que os filhos sofram consequências de ter bênçãos a menos, de não prosperar, de perder tanta coisa. Ontem eu falei para você, resumo de bênção e maldição. Bênção, saúde, maldição, doença. Bênção, prosperidade, maldição, miséria. Bênção, vida longa, maldição, morte prematura. Não se refere à eternidade, mas não é justo, pastora. Não é justo. O texto de Levítico diz que nós temos que tomar por justo castigo. Bote o 41 para você ver. E tomarem por bem o castigo da iniquidade. Tomar por bem é dizer, o senhor está certo, o senhor é justo. Não é justo como não é justo. Se o mundo espiritual é legal, ele funciona dentro de leis. Isso é a aplicação de uma lei. Vamos imaginar no mundo natural um homem que é todo errado, traficante de drogas, dono do cartel de drogas, contrabandista, desonesto, e fica rico. E esse homem tem 2 filhos que são meninos de Deus, meninos certinhos, vida no altar. E esse homem fica rico nos seus negócios ilícitos e constrói um big de um patrimônio onde ele morre. Quem herda o patrimônio dele? Os filhos. Os filhos é que herdam o dinheiro desse homem que não era correto. Muda o jogo. O homem é trabalhador, honesto, começou plantando uma rocinha de milho. Hoje ele é um exportador de grãos para outras nações, porque Deus o abençoou, ele prosperou no seu trabalho. E ele tem 2 filhos que não valem um tostão furado, são meninos da baderna, da droga. E esse homem ficou rico com a força do braço e a bênção de Deus, e morre. E deixa uma big de uma fazenda de soja, e aí eu pergunto para você, quem herda? Os filhos. Por que os filhos herdam? Porque são filhos. Sois filhos, logo sois herdeiros. Essa é uma regra bíblica. Sois filhos, logo sois herdeiros. A herança não decorre de fazer nada. Não é um legado que é oferecido porque tem mérito. A herança decorre da legitimidade da linhagem. É filho, ele é herdeiro. Ele é bom, ele é ruim, não importa. No mundo espiritual é assim também. As transgressões dos nossos pais podem ter dado a eles a morte eterna, pela lei da responsabilidade. E além da morte eterna, pode ter deixado para nós um legado geracional.
E é a confissão do pecado que vai mudar isso. O Espírito Santo vai começando a ganhar espaço na nossa vida quando as trevas vão saindo. Todo pecado que eu confesso, pessoal, muda a minha vida eterna e dá lugar ao Espírito de Deus em mim. Todo pecado geracional que eu confesso, muda a minha herança. Eu passo a tomar posse da herança da cruz, me desligo das heranças malignas, as portas são fechadas, a regra é igual, porta aberta só se fecha com arrependimento e confissão, seja aberta por mim, seja aberta pelos meus antepassados. Mas, pastor, eu vou confessar pecado do meu antepassado? Você vai reconhecer o pecado do antepassado. Porque assim você está reconhecendo a herança. E você está reconhecendo a justiça de Deus. Ele está aplicando a lei dele. A justiça de Deus faz a aplicação da lei dele. E você está reconhecendo que ele é justo. A base do trono dele é a justiça. Ele julga os povos com equidade. Equidade. Equidade é uma justiça imparcial. Igual. Abraão pisou na bola. Abraão entregou Sara, ou Saraí ainda, para Faraó. Quando entram no Egito com medo da fome, leia lá em Gênesis 12, fica de tarefa para você na parte da tarde. Abraão foi chamado por Deus, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Lá você vai ser abençoado. Todos que te abençoarem serão abençoados, todos que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. De ti farei uma multidão. Você vai receber uma genealogia enorme. E Abraão foi, leva Sara, sua mulher, Saraí ainda, leva seu sobrinho, empregados e alguns bens. E no versículo 5 de Gênesis 12, no 1 ele chama Abraão, no 5 Abraão chegou em Canaã. Abraão chegou em Canaã. Gênesis 12, 5, bota lá para nós. Vamos conferir esse negócio. Eu estou dando trabalho para vocês aí em cima, né? Mas depois eu faço uma oração para recompensar. Abraão levou consigo Saraí, sua mulher, Ló, filho de seu irmão, todos os bens que havia adquirido e as almas que lhe acresceram em Harã, saíram a fim de ir à terra de Canaã e chegaram em Canaã. Abraão chegou em Canaã. No versículo 5 ele chegou. Chegou. E Deus confirmou a descendência que daria para ele. Nesta terra você vai ser bendito. Nesta terra, tudebom.com na sua vida. E Abraão foi para o Egito. Abraão teve uma combinação. Vamos rodar esse negócio aí. Continua no Gênesis 12, vai em frente. Ele teve uma conversa com Saraí, sua mulher. Olha, você é linda. Pode ir passando. Você é linda. Olha como Deus confirmou que a terra era aquela. Darei a tua semente esta terra, esta terra. Passa os versículos, vai para o 10, para o 11. Abraão chega para sua mulher. 11, 12, ele fala para ela, você é bonita, formosa à vista, e acontecerá, volta lá, quando os egípcios te virem, dirão, esta é a mulher dele, e me matarão a mim, e vão guardar-te com vida. Olha o versículo seguinte, o 13. Ele faz uma proposta para ela, peço-te, diga que és minha irmã, que eu vá bem por tua causa, e viva minha alma em atenção a ti, versículo 14. E aconteceu que entrando no Egito, viram os egípcios que a mulher era muito formosa. Versículo 15, os assessores de Faraó falaram, ela é linda. E a mulher foi levada para a casa de Faraó. Foi levada. Versículo 16, Abraão ficou rico. Tratou bem Abraão por causa da mulher que estava na casa dele. E aí Abraão veio a ter ovelha, boi, jumento, servos, servas e camelo. Ficou rico. Quando você vai para o capítulo 13, que ele sai do Egito, ele era muito rico. Ele enriqueceu, enquanto a mulher estava na casa de Faraó. Versículo 17. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas,
por causa de Saraí, mulher de Abraão. A mão de Deus prezou. Faraó tomou providência, versículo 18. Olha lá. Então chamou Faraó a Abraão, ele disse: o que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Versículo 19. E me disseste que ela era tua irmã. De maneira que eu a tomei para ser minha mulher. Diga ai, ai, ai. Faraó tomou Saraí para ser mulher dele. Porque ele foi enganado por Abraão. Porque Abraão disse que era irmã. Não foi Abraão que bateu na porta de Faraó e falou: me devolve minha mulher. Foi Faraó que devolveu a mulher. Toma sua mulher e leva. E vai-te, vaza, rapa fora. Versículo 20. E deu ordem aos seus homens a respeito dele, os quais o despediram, ele, a sua mulher e a tudo que tinha. 20, e agora vai para outro versículo. Subiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, levando sua mulher, tudo que tinha, e Ló acompanhava. Versículo 2, e era Abraão muito rico. Abraão ficou rico, enquanto a sua mulher estava como mulher de Faraó. Você pode escutar qualquer pregação, mas é isso que está escrito. É isso que está escrito. Eu perguntei tantas vezes a Deus, por que não foi com Abraão que o Senhor pesou a mão? Por que o Senhor pesou a mão com Faraó? Porque foi a casa de Faraó que sofreu grandes pragas. Por que foi a casa de Faraó que sofreu grandes pragas? Por que não foi Abraão que apanhou do Senhor? E eu acredito que é porque Faraó estava mais sensível à voz de Deus do que Abraão. O caráter de Faraó era melhor. Quando ele descobriu que a mulher tinha marido, ele devolveu. Ele devolveu. Não foi o dono da mulher que foi buscar ela de volta. Aí, queridos, aí mudou o jogo. A palavra de Deus, quando busca Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei, Gênesis 12, é só promessa de bênção. É só. Você vai ser abençoado, onde você colocar a planta dos teus pés, eu vou te dar, tudebom.com. Depois dessa história, mudou a conversa. 15, Gênesis 15. O Senhor fala de novo com Abraão, mas olha a conversa agora, versículo 13 e 14. Então lhe foi dito, sabe, com certeza, a tua descendência será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Mas não era essa a conversa quando ele chamou Abraão. Essa conversa só veio depois do rolo de Abraão. Versículo 14. Sabe, eu também julgarei a nação a qual ela tem que servir. Com certeza será peregrina e terá que servir. Olha o discurso de Deus, mudou. Por que tem que servir? Por que o povo ficou 400 anos na pobreza? Vivendo como escravo, miserável. Ah, porque Abraão ficou muito rico lá, com a mentira. Financeiramente ele se deu bem. Financeiramente ele se apropriou, enganando Faraó. E o Senhor vai nos ensinando pela palavra. Quando os nossos antepassados financeiramente se dão bem, ludibriando pessoas, aproveitando-se financeiramente delas, praticando furtos, lesando patrimônios, tirando parte de herança que não cabia. Nós vemos que instala-se a pobreza por gerações. A consequência espiritual para gerações é dificuldade financeira. A Bíblia mostra Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem salmista, rei de Israel, comete adultério e homicídio.
Davi pisa na bola, adultera e manda matar o marido da amante, que vira esposa. Consequência geracional do pecado de Davi. O que ele plantou? Promiscuidade. Adultério pela lascívia, pela promiscuidade. O que ele colheu? Promiscuidade. Um filho estupra uma filha. O outro filho é o maior promíscuo da história. Salomão começa bem, cheio de unção, mas a promiscuidade tira dele o Espírito Santo. Se torna um homem preso no sexo insaciável. O que Davi plantou também? Derramamento de sangue. Homicídio. Quando o profeta Natan vai ao aposento de Davi para confrontá-lo, isso está em 2 Samuel capítulo 12, ele fala: a espada jamais se apartará da tua casa. E casa é família. E aí é filho que mata filho. É rebelião. O fruto plantado pelo antepassado é o fruto colhido pelas gerações futuras. Maldição. Noé, no capítulo 6 da Bíblia de Gênesis. Ele é um homem em referência. Deus resolve fazer uma nova geração. A partir dele, vou mandar o dilúvio, vou inundar a terra, vou começar do zero com você e a sua família. Todo projeto de Deus envolve família. Noé, no capítulo 9, é um bêbado, toma um porre e fica pelado. Ele tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Ele toma um porre, fica bêbado, perde a compostura, e o filho chamado Cã encontra o pai naquele estado deplorável e expõe a nudez do seu pai. Ele não esconde a nudez do pai, ele não cobre o pai, ele não protege o pai, ele não cuida do pai. Ele chama os irmãos: olha lá o pai, ó, bebum lá. Olha só o estado dele. A maldição entra na terra de novo, tinha acabado de destruir a terra. Por causa da maldição. A maldição entra na terra, e como é a palavra de maldição? Maldito seja Canaã. Mas peraí, quem é Canaã? Ele só tinha 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Quem é Canaã? Está escrito na Bíblia: Canaã é filho de Cã. A iniquidade dos pais, chegando à linhagem dos filhos. O pecado do pai vai ter responsabilidade pessoal. É uma lei, mas tem outra lei que é a herança. Visita a iniquidade dos pais nos filhos. Lei da herança. Pastora, isso é Velho Testamento tudo. A senhora não deu um texto do Novo Testamento. Ok, vamos lá. Mateus 23. Jesus está brabo com os fariseus. Jesus não tinha problema com o diabo. Jesus tinha problema com religiosos. Fuja da religiosidade, viu? Fuja disso, que é encrenca pura. Eu não estou falando que você não tem que ter religião. Eu estou falando que você não tem que ser contaminado pelo farisaísmo que a religiosidade produz no homem. Jesus, em Mateus 23, é ele mesmo. É ele mesmo confrontando os fariseus. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, a partir do versículo 13, 14, ai de vós. 15, ai de vós. 16, ai de vós. Ai de vós, ai de vós, ai de vós, até chegar no 27. Eu quero que projete. Mateus 23, 27. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de mortos e de toda imundície. Olha só, os fariseus
parecem túmulos pintados de branco. Jesus diz: por fora são bonitos, mas por dentro estão cheios de ossos de morte de toda imundície. Versículo 28. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia a gente sabe o que é. Hipocrisia é uma falsa manifestação de caráter. Não é bom. Parece que é bom, mas não é bom. Mas Jesus vai explicar o que é iniquidade, porque aí o assunto é sério. 29. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas e adornai os túmulos dos justos. Versículo 30. E dizeis: se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no derramar do sangue dos profetas. Olha só. Eles estavam enfeitando os túmulos, adornando e dizendo: são os túmulos dos profetas que nossos pais mataram. Agora, nós não temos nada com isso. Se nós tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos ajudado eles a matarem. Nós éramos crianças, não tínhamos responsabilidade. Nós éramos inocentes, mas foram nossos pais que mataram. E aí nós estamos aqui enfeitando os túmulos. Versículo 31. Assim, vós testemunhais contra vós mesmos, que sois filhos dos que mataram os profetas. Jesus disse: sabe o que vocês estão fazendo, na verdade? Contando essa história. Vocês estão dando testemunho que vocês são a outra geração dos que mataram os profetas. Vocês fazem parte da linhagem dos que mataram os profetas. Versículo 32. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. O que é isso? Aqui tem água de coco. Aqui tem água de coco. Encher a medida é botar mais. Tem uma medida de água de coco, eu vou encher, eu vou botar mais. Eu vou colocar mais. Encher a medida é adicionar o mesmo conteúdo que já foi adicionado. Enche a medida de farinha, enche a medida de arroz, enche a medida de café. Enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. Sabe o que Jesus está dizendo? Vocês vão fazer igualzinho. Vocês vão dar continuidade àquilo que seus pais fizeram. Versículo 33. Serpentes, raças de víboras, como escapareis da condenação do inferno. 34. Portanto, eu vos envio profetas, sábios, escribas, a uns deles matareis e crucificareis, e a outros perseguireis de cidade em cidade. Vocês vão fazer igualzinho aos seus pais. Vai repetir em vocês, vocês vão encher a medida, o pecado dos seus pais vai ser também feito por vocês. Vocês vão fazer igualzinho. 35. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que mataste entre o santuário e o altar. Eita! Jesus está olhando para homens contemporâneos dele. Jesus está vendo face a face homens que estavam vivos há 2000 anos atrás. Homens que nasceram mais ou menos quando ele nasceu. E ele olha para aqueles homens, eles falam: vocês estão falando que seus pais mataram profetas? Sabe o que vocês vão fazer? Vocês vão matar profeta também. Vocês vão encher a medida que os seus pais já começaram a encher. E aí vai recair sobre vocês todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel. Quem é Abel? Aquele que Caim matou. Até o sangue de Zacarias. Quem é Zacarias? Um profeta que foi assassinado 400 anos antes de Jesus nascer. Jesus está dizendo para aqueles homens, desde o primeiro sangue derramado sobre a face da terra, até o sangue derramado 4 gerações antes de vocês, está sobre vocês.
Como assim, pastora? Não são só 4 gerações? Não é visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração? Não é isso que a lei diz? É. E desde Abel até esse povo, quantas gerações? É assim, 4 gerações? É o tempo para se arrepender. É o tempo para confessar, é o tempo para reconhecer o erro dos antepassados. É fazer como Daniel. Daniel ficou 70 anos, 4 gerações. É o tempo de alguém chegar e falar: Deus, eu e a casa do meu pai pecamos contra o Senhor. Aí, 4 gerações, não confessa 1, não confessa 2, não confessa 3, não confessa 4. O que vai acontecer? Alguém nessas 4 gerações vai fazer igualzinho. Vai repetir o pecado do pai. Aí, sabe o que acontece? Começa a contar mais 4, 2, 3, 4. E aí, ninguém nessas 4 reconhece. Ou está vivendo numa religiosidade inadmissível que diz que não precisa confessar heranças. Finge que não existe herança espiritual. A família está sendo destruída. Tem suicídio na família, tem loucura na família, tem morte prematura, mas finge que não, está tudo bem. Ninguém confessa. Sabe o que acontece? Pratica. Alguém nessas gerações vai fazer de novo. E vai começar a contar mais 4. E 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 mais 4. Legados geracionais só rompem com confissão de pecados. Nós aprendemos nos encontros, prós-encontro, reencontro e top encontro, a quebrar a maldição. Maldição não quebra. É a maldição que quebra a gente. O quadro só muda se confessarem as vossas iniquidades e as iniquidades dos vossos pais que cometeram contra mim. A única forma de fechar a porta espiritual aberta para Satanás é confessar as obras da carne, nossa e dos nossos antepassados. Tudo aquilo que foi produzido no império das trevas precisa ser desligado. Tudo. Absolutamente tudo. Tem coisas que parecem tão insignificantes. Você aprontou todas com seus pais. Pintou os 7 com seus pais. Um dia você vira bom moço. E aí você vira bom moço, ok, agora eu sou gente boa. Minha mãe é boazinha, minha mãe já me perdoou. Ah, você não ouviu ontem? Não é o perdão liberado que muda a sua história. O perdão da cruz é ofertado para todos. Mas ele só é apropriado para quem se arrepende e confessa. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Sem confissão não funciona o sangue de Jesus. Sem arrependimento não funciona. Pastora, a senhora enlouqueceu? Não. Projeta lá, primeira epístola de João. Capítulo 1. Versículo 5 em diante. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta: que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Versículo 6. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. O seguinte: mas se andarmos na luz, como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, o sangue nos purifica. Versículo 8. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. 9. Se
confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Presta atenção, deixa isso aí. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Não tem um ponto final aí. E também nos purificar de toda injustiça, tudo aquilo que fizemos fora da lei de Deus. Tudo que rompemos com Deus. Perdoar pecados não é sinônimo de purificar da injustiça. São duas coisas que acontecem quando confessamos. Nós nos alinhamos com a lei de Deus. Aí você foi jovem, aprontou todas. Depois você vira bom moço, se converte. Mamãe e papai, que já choraram tudo que tinha direito na vida, estão felizes da vida porque oraram pela sua conversão. Eu encontrei com uma mulher, na hora que eu fui ao banheiro, ela falou, eu quero dar um breve testemunho para a senhora. Eu falei, me acompanha, porque eu não posso parar para escutar seu testemunho. Ela veio conversando comigo e contando que a primeira vez que ela me ouviu, ela estava me ouvindo na igreja do Nazareno, e eu falei, o filho dela estava no mundo e ela entendeu. E no fim o filho veio para a igreja, 8 meses depois ela entendeu. E agora ela está feliz da vida. O filho veio para a igreja, o filho era tudo que ela queria na igreja. Agora esse rapaz precisa consertar os erros que ele teve com a sua mãe. Ele precisa fazer o caminho de volta, pedir perdão, chegar e dizer, mãe, eu desonrei o seu nome. Mãe, eu fiz o que era mal para a senhora. Quando fala fruto de arrependimento, é isso. Você vai consertar aquilo que estragou. Você é um homem acumulador de lixo. Aí você junta lixo, junta lixo, junta lixo, junta lixo na sua casa, aqueles do Discovery, que cata tudo que é podridão na rua. Aí tem rato, percevejo e barata na sua casa, aos montes. Um dia você acorda curado, um estalo, tá! Nunca mais eu vou catar lixo. Sou nova criatura, não cato mais. Eu pergunto a você, o simples fato de você não catar mais lixo vai fazer desaparecer da sua casa rato, barato, percevejo? Não! Só vai sair quando você limpar tudo que você colocou lá. Os demônios são atraídos pelos nossos pecados ocultos, escondidos, guardados. Volta à história do bom moço. Você aprontou todas. Aí você se converte. Minha mãe é boazinha, me perdoou, ficou feliz, fez festa. É? Você se arrependeu do pecado de desonra aos pais? Sabe aonde está grafado esse pecado na Bíblia? Nos 10 mandamentos. No mesmo lugar onde está escrito, não matarás, não adulterarás, não terás outros deuses diante de mim ou de ti. É onde está escrito para você honrar pai e mãe. Aí você desonrou pai e mãe, na juventude acha que porque o tempo passou, os demônios que você atraiu pela porta que você abriu pela desonra aos pais vão embora. Agora eu não desonro mais, eu sou um bom moço, eu sou nova criatura. Querido, só sai se arrepender e confessar. Não tem outro jeito. Vale para mim e vale para as minhas heranças. As portas foram abertas, as portas precisam ser fechadas. As ligaduras com as trevas precisam ser desligadas. E não é uma oração, eu quebro, eu arrebento. Você não quebra nada no mundo espiritual. Se você se arrepende e confessa, o sangue de Jesus vem sobre você, limpa e purifica. O sangue de Jesus é a oferta da cruz. Ele está disponível para trocar minhas sujeiras, me lavar das minhas sujidades. Mas não é automático.
Eu comecei ontem dizendo que não é automático o mundo espiritual. É preciso orar com 2, desligar, ligar. São regras dadas por Deus. O Senhor quer nos limpar, queridos. Sabe o que eu tenho no meu coração? Quando nós estivermos limpos, não tivermos mais nada nas mãos do inimigo, Deus vai usar poderosamente a igreja. Nós vamos ver sinais e maravilhas. Paralíticos vão andar, mortos vão ressuscitar, cegos vão enxergar. As igrejas vão ficar lotadas, as congregações, pelo poder de Deus que vai se manifestar. A presença do Espírito vai ser tão palpável como era com Paulo. A mão de Paulo suava, ele punha a mão no avental e o avental dele fazia demônios correr. Por causa da virtude do Espírito Santo. Você tem que estar tão impregnado da virtude do Espírito Santo, que até a tua roupa suada vai fazer o inimigo correr. Nós temos muito que aprender do mundo espiritual. Mas eu quero desafiar você, querido. É pouco tempo com você, esses 2 dias, 3 dias. Eu quero desafiar você a buscar mais. Tem material, não sei onde é que vai ter o material aí. Tem livros, tem DVD, está lá fora, na recepção. Tem livro, tem material, tem DVD, tem CD. CD não, CD já não faz mais. Tem o meu canal oficial no YouTube. Meu canal é Tânia Tereza Oficial. Já passa de 13.500.000 visualizações. De pessoas que querem aprender libertação. O SILC, esse seminário intensivo de libertação e cura que fazemos, que realizamos todo mês, ora aqui no interior de São Paulo, no município de Cesário Lange, num acampamento perto daqui. Começará segunda-feira, ora em Joinville, Santa Catarina, ora na Europa. Teremos o 3º da Europa no mês de outubro. Esse seminário junta pessoas do Brasil todo. Você não sabe, você está tão pertinho. Mas vem pessoas de todos os continentes para fazerem o SILC. Vem do Japão, vem da África, vem da Europa, em busca de informação de libertação. E esse seminário tem mudado vidas. Não se conforme se a sua vida não é abundante. Não se conforme se o inimigo está matando, roubando e destruindo. Tem alguma coisa que ainda precisa ser tratada. Hoje à noite eu vou prosseguir no entendimento de heranças espirituais. Lei da responsabilidade, pecado pessoal precisa ser confessado. Pastora, eu confessei muito pecado já, porque eu era da idolatria e eu ia para o confessionário e confessava para o padre. Está resolvido? O que o padre mandava você fazer? Reza 5 Ave Maria, 10 Padre Nosso, uma Salve Rainha. É isso que está escrito aqui, se confessarem os vossos pecados e rezarem 5 Ave Maria, 3 Padre Nosso e uma Salve Rainha, vai purificar o seu pecado, é isso que está escrito? Se confessarem os seus pecados, o sangue de Jesus vai desligar do mundo espiritual e vai pedir o sangue de Jesus sobre sua vida. Procure uma pessoa de confiança, um irmão em Cristo. Nós vimos ontem, confessai os vossos pecados uns aos outros. A oração dos justos pode muito em seus efeitos. O que é o justo? É o que é justificado pelo sangue de Jesus. Qualquer pessoa que já se converteu, que já está no reino da luz, pode junto com você desligar do império das trevas do seu passado. E você pode orar com ela e confessar para ela. Ela vai concordar com a sua confissão. Pastor, e se ela falar mal de mim? Ela vai ficar com problemas espirituais e você vai ficar livre. Se você confessar, se ela orar com você, desligar você e sair falando mal de você, ela está encrencada.
Ai, ai, ai. Porque a maledicência é pecado também. A sua reputação não é maior que a sua libertação. Não deve ser mais importante. Tudo aquilo que te prende, arranca das mãos do inferno. Talvez você esteja preso naquela pornografia da internet, porque você não tem coragem de confessar. Talvez você esteja preso naquele vício que tem destruído sua vida, porque você não tem coragem de falar sobre isso. Quando ora com você, desliga você do mundo espiritual, a força do inferno desaparece. Os pecados geracionais, nós vamos fazer hoje à noite uma oração. Vamos avançar um pouquinho mais. Mas aproveita a tarde de hoje, tem irmão do Brasil inteiro aqui. Junta um irmãozinho lá de outra cidade, confessa seu pecado para ele. Ele vai orar com você e você vai desligar no mundo espiritual. Não é para ficar em cima do pastor, não, que ele não dá conta de escutar a confissão de pecado de todo mundo. É o irmão, é a irmã. É a irmã. Curva a sua cabeça. Pai, a tua palavra é um tesouro. Ela é viva e eficaz, ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Falando do Senhor, tem que se calar toda a terra, Pai. E cremos na tua palavra porque ela que nos limpa, Pai. Ela que pode trazer para nós um novo tempo. Senhor, eu creio que o Senhor está produzindo informações para a noiva se limpar. A noiva se ataviar para o encontro com o Senhor. Eu creio, Pai, que chegaremos num ponto de limpeza, que nós vamos olhar para o diabo e vamos dizer para ele, eu nada tenho em tuas mãos. E aí sim, Pai, cheios do teu Espírito, porque as obras da carne desapareceram em nós, nós vamos poder manifestar poder na terra. Tua palavra diz, ele veio para os seus não o receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pai, a palavra empoderamento tem sido usada no meio da igreja para produzir coisas que não são úteis para o reino, Pai. Empoderamento feminino, empoderamento político, empoderamento social. Nós queremos ter poder, Pai, para fazer recuar o império das trevas. Queremos ter o poder que é manifestado pelo Espírito Santo. O mesmo que ressuscitou Jesus dentre os mortos. O mesmo que parava sobre a face das águas quando tudo foi criado. É esse poder que nós queremos. Queremos o dunamis do céu, a dinamite do céu em nós, para destruir as obras das trevas. Porque a tua palavra diz, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Não se manifestou para coexistir com as obras do diabo, mas se manifestou para destruir as obras do inferno. E deu essa autoridade para a igreja, Pai. Queremos isso, Senhor, queremos isso. Queremos ser tão limpos, tão limpos, tão limpos e tão cheios do teu Espírito, que chega um momento que nós vamos botar o pé nas ruas e vamos dizer, saia desta cidade, em nome de Jesus. Saia da nossa casa, em nome de Jesus. Saia da nossa família, saia da nossa pátria, em nome de Jesus. Queremos isso, Pai, na nossa vida. Por isso, Senhor, continue a nos instruir. Tua palavra diz que o povo perece por falta de conhecimento. Ah, Pai, dá-nos a conhecer as tuas verdades. Dá-nos a conhecer as tuas verdades, Pai. Queremos, Pai,
Queremos sim que este ano, como disse o pastor, inspirado pelo teu Espírito, queremos produzir frutos, Pai. Frutos que vão impactar, Senhor, as pessoas à nossa volta. Frutos que vão atrair, Senhor, cativos e oprimidos do diabo. Frutos que vão trazer pessoas do império das trevas para o reino da luz. Frutos que vão libertar famílias. A tua palavra, Pai, quando fala do Espírito Santo que veio sobre Jesus, ele veio para salvar, ele veio para curar, ele veio para libertar cativos e oprimidos do diabo, ele veio para edificar cidades antigamente assoladas, arruinadas, destruídas de geração em geração. Ele veio para nos fazer famílias benditas do Senhor, Pai. Nós não queremos gerar filhos para calamidade, Pai. Nós não queremos ver casamentos desmanchados pelos divórcios, Pai. Nós não queremos ver famílias destruídas, Pai. Por isso, Senhor, fortalece-nos em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus.